Na aula de hoje você vai aprender o que é o ATP. Bom, o ATP a gente comumente pode encontrar ele sendo trabalhado como a moeda energética das células. Ele nada mais é do que uma forma que as células têm de obter energia para alguns processos. O nome dele verdadeiro é adenosina trifosfato, mas para a gente não ficar falando esse nome grandão o tempo inteiro, a gente acaba usando a sigla que é ATP. É muito mais fácil da gente trabalhar com essa sigla, mas vamos entender o porquê que ele tem este nome. Primeiramente, a adenosina vem da união de duas estruturas, que são a adenina, que é uma base nitrogenada formada por nitrogênios. E a gente vai ter ela associada a uma pentose, que nada mais é do que um açúcar, formado por 5 carbonos. Então, se a gente olhar a molécula do ATP, essa parte em que a prof desenhou aqui de laranja, seria a adenosina, que seria nossa base nitrogenada, que está representada aqui, e a nossa pentose, que está representada aqui embaixo. Então, essa estrutura aqui toda seria a adenosina, que no caso, da energia, essa estrutura não vai ser modificada, ela vai permanecer sempre igual. O que vai mudar, ali no processo energético? Vai ser essa outra parte do nome, que é o trifosfato. O que significa isso? Trifosfato significa que eu vou ter 3 moléculas de um grupo fosfato. O que é esse grupo fosfato? Ele nada mais é do que um fósforo unido a oxigênios. Então, essa estrutura, esse grupo fosfato, é o que vai modificar de uma molécula energética para outra. Por quê? A gente não tem apenas adenosinas trifosfatos. A gente vai ter a difosfato e a monofosfato. Porém, aquela que vai nos dar energia, aquela que vai liberar energia nos processos metabólicos, aí essa é a trifosfato, porque eu necessito obrigatoriamente ter esses 3 grupos para daí sim eu poder liberar energia. Então, o nome ATP nada mais é do que uma adenina unida a uma pentose juntos com 3 grupos fosfatos. Então, vamos entender como é que funciona isso. Para iniciar, a gente tem que lembrar que o ATP ele é produzido pelas células. No caso das células eucariontes, que são as células animais, vegetais, a gente tem uma organela específica para isso, que é a mitocôndria. Então, lá dentro da mitocôndria acontece o processo de formação de ATP. Ele é um processo um pouco lento e é um processo que vai depender de outras coisas. Por exemplo, vai depender da nossa respiração, que é a obtenção de oxigênio, e também da nossa alimentação, que é a obtenção da glicose. Então, o processo de formação de ATP a gente chama de respiração celular, porque a gente vai utilizar essas substâncias para poder produzir essa molécula aqui. Então, agora, para que eu uso isso? Bom, dentro da nossa célula, a gente vai ter vários processos acontecendo. Esses processos, em alguns casos, não precisam gastar energia nenhuma, mas outros processos precisam que essa energia seja utilizada. Ela vai ser utilizada para formar ou funcionar ou levar alguma reação química a acontecer. Então, na parte de metabolismo celular, a gente vai ter essa energia sendo gasta em vários processos. Então, ela está sendo o tempo todo produzida e está sendo também o tempo todo gasta. Inclusive, para a gente produzir ela, a gente precisa gastar ela. Então, é um processo que vai sempre acontecendo, ele é cíclico, A gente não tem a interrupção, a não ser, que a pessoa não esteja mais viva. Bom, então vamos falar aqui como que é a molécula, como que é a estrutura dela. Seguinte, a gente tem aqui, então, nossa base nitrogenada, a nossa pentose, e a gente tem aqui o nosso grupo fosfato, onde a gente vai ter 3 moléculas desse grupo fosfato. Inclusive, se a gente observar toda essa estrutura, a gente pode relembrar de uma outra parte do nosso organismo, que também tem essa estrutura, que é o nosso DNA. O nosso DNA também vai ter base nitrogenada, pentose e grupo fosfato. Só que no caso do DNA, a gente tem um grupo fosfato só. Aqui, no caso da energia, a gente vai ter 3. Por que eu vou ter 3? Porque toda vez que eu faço a união de um grupo fosfato com o outro,
eu tenho armazenamento de energia ali, através das ligações químicas. Então, eu vou guardar essa energia. Então, ela é uma molécula de armazenamento de energia. Então, quando eu necessitar utilizar essa energia, ela está armazenada aqui e eu consigo retirar ela. Como é que eu vou retirar ela? Primeiro, eu preciso de água. Olha a importância de tomar água aí, hein? Eu preciso de água para poder liberar essa energia. Como que ela vai acontecer? Eu vou ter um processo chamado hidrólise. Hidrólise é a quebra de alguma coisa através da água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esta ligação entre dois grupos fosfatos. Quebrando essa ligação, eu vou ter a água ajudando a esses dois grupos não perderem ali as suas ligações, os seus elétrons, então eles têm que se conectar com alguma coisa, né? Então a água vai auxiliar nessa conexão aí, para que ninguém fique perdendo elétron aleatoriamente, digamos assim. E aí, com essa liberação desse grupo fosfato, eu tenho a liberação da energia. Imagina que você encheu um balão de ar. Este balão de ar, quando a gente enche ele, a gente está enchendo ele de energia. É o que acontece aqui durante a respiração celular, quando a gente vai armazenando esses grupos fosfato. Aí, quando a gente estoura o balão, esse ar que estava lá dentro sai, certo? Mas não é só o ar que sai, não sai um barulho junto. Então, essa energia que foi armazenada lá dentro, ela sai de algumas formas diferentes. Então, no caso do balão, ela sai em formato de barulho. Então, a gente liberou o ar que a gente guardou, mas a gente também liberou o barulho. Aqui, o que a gente está liberando? A gente liberou o fosfato que a gente guardou, mas a gente também liberou o barulho, que é a energia. Então, essa energia liberada é que é utilizada pelas nossas células para várias reações químicas dentro do corpo. Aí, o que vai acontecer? Bom, eu liberei esse grupo fosfato, ele vai estar solto lá na célula, ele pode ser absorvido depois, novamente. E daí eu fiquei agora com uma ADP, que é uma adenosina difosfato. Então, se eu perder essa parte aqui, eu vou ficar apenas com 2 grupos fosfato aqui. O que vai acontecer com essa ADP? Ela pode voltar no processo lá da produção de ATP, pegar o fosfato que foi perdido e voltar a ser um ATP e voltar a funcionar como uma molécula de energia. Então, este processo, como a prof falou, ele é o tempo todo cíclico, né? Então, eu formei um ADP, ele volta lá para o início, pega um fosfato de novo para ser utilizada essa energia e assim a célula vai reciclando essa energia. Obviamente, a gente tem que lembrar que para eu produzir, mais moléculas dessa, eu necessito de oxigênio e de glicose. Então, eu preciso da alimentação e da respiração também. Então, não é só, tipo, soltei e peguei. Porque lembra que para eu fazer uma molécula de energia, eu preciso gastar energia também? Então, eu preciso o tempo todo ter ATP para eu poder fazer com que esse aqui ganhe mais um fosfato e vire ATP também. Então, eu preciso de todo este processo sempre acontecendo dentro da célula, ok? Então, vamos recapitular. O ATP é uma molécula de energia formada por um grupo, uma base nitrogenada, uma pentose e 3 grupos fosfato, por isso ATP, adenosina trifosfato, beleza? Essa molécula, ela vai armazenar energia para quando as nossas células necessitarem. Quando elas precisarem, elas vão retirar um grupo fosfato e nessa retirada elas liberam energia e, consequentemente, utilizam essa energia para algum processo dentro da célula. Um exemplo que a prof pode dar aqui é o da bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo que a gente utiliza para trocar, o sódio e o potássio, e nessa troca a gente utiliza o ATP no processo, tá certo? Inclusive, se você quiser saber sobre aí a nossa bomba de sódio e potássio, dá uma olhadinha aí na aula sobre o transporte de membrana ativo, beleza? Um grande beijo e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!